Fazer a cobertura ambiental e das mudanças climáticas requer um olhar mais amplo da sociedade. Essa aula que a gente vai ter agora é sobre a comunicação das mudanças climáticas. A gente está com a jornalista da Folha de São Paulo, secretária executiva da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais, Ana Carolina Amaral. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Tati. Obrigada todo mundo. Eu trabalho com jornalismo ambiental desde criancinha, assim, eu comecei com educação ambiental na escola e aí fui fazer jornalismo já com fazer a faculdade de jornalismo já com essa direção de fazer jornalismo de meio ambiente. Eu trabalhei em mídia especializada, na Infoverde, e aí trabalhei em TV pública, na TV Brasil, e quando eu estava cobrindo a Rio+20, em 2012, eu me deparei com essa pergunta que o Gabriel fez aqui, né? Nossa, Rio+20 significa que a gente está há 20 anos falando desse assunto, né? Como que tão pouco mudou nesse tempo, né? A gente está comunicando uma crise há 20 anos, e aí eu comecei a desconfiar que parte dessa responsabilidade por nada ter mudado é também nossa, da imprensa, né? Será que a gente está sabendo comunicar essa crise? Porque se a gente está há 20 anos dando um alerta e nada muda, talvez a gente não está, né? A gente não está sabendo falar sobre o que está acontecendo. E aí eu fui encontrar num mestrado na Inglaterra um curso de ciências holísticas que me deu um pouco de uma abordagem diferente sobre como olhar para a crise ambiental. E eu fui lá buscar um olhar mais de complexidade, então de conectar melhor a nossa vida humana, social, econômica com as questões ambientais, para tentar sair um pouco da armadilha de dividir a vida e as pautas em caixinhas, em editorias, né? E a gente fica buscando ligar os pontos, mas quando a gente olha de uma perspectiva mais de como a natureza acontece, como os fenômenos naturais acontecem, né, não precisa ligar os pontos, né, porque essa conexão ela já se dá naturalmente. E hoje, para minha surpresa, eu estou escrevendo sobre meio ambiente em todas as editorias do jornal. Então, a cobertura evoluiu muito, né? A ciência climática evoluiu e a cobertura também. Então, hoje, antes era uma dificuldade enorme tentar emplacar uma pauta de meio ambiente num caderno de economia. Hoje, os editores procuram essas pautas, né? Porque é a sustentabilidade nas empresas, a pauta ambiental, a política ambiental no Congresso, no governo, no Ministério, nas secretarias, que também está muito mais evidente, nas relações internacionais, né? O Sérgio citou a conferência convocada pelo Biden, na Folha, esse era um tema que ficava em meio ambiente, agora a editoria de internacional quis cobrir, colocar lá, porque entendeu que era uma coisa importante para a geopolítica global. Então, acho que a gente está aprimorando no exercício do jornalismo essa conexão da pauta ambiental com todas as editorias, né? Então, não é só mais um tema. E com o agravamento da crise, não é exatamente uma boa notícia esse aprimoramento do olhar, porque ele vem junto de um agravamento da crise, né, que a torna muito evidente. Eu acho que a gente já consegue produzir pautas, não é só o clima como uma pauta, né, mas a gente produzir pautas levando em consideração esse contexto inexorável, esse contexto inescapável de crise climática, né? Então, eu acho que não nos compete mais apenas pensar pautas sobre clima, pensar pautas sobre meio ambiente, mas no nosso exercício diário de reportar o que está acontecendo no dia a dia, a gente conseguir fazer questões, formular questões para as nossas fontes e contextualizar quando a gente estiver produzindo a reportagem, né? Trazer dados que deem esse contexto e que conectem, né, o contexto do clima. E achei interessante que o Sérgio trouxe a questão do clima ser um processo, né? Porque a gente, no jornalismo, tem uma distorção que a gente acaba comunicando, que é a distorção da emergência que vira notícia quando explode uma bomba, né? E aí a gente vai e cobre aquilo, e parece que só o que sai da normalidade, né, o que sai do padrão, tem relevância, né? Isso acaba criando uma distorção da realidade. É aquela coisa que a gente aprende na faculdade, né? Se um cachorro mordeu um homem não é notícia, mas se o homem mordeu o cachorro, aí é notícia. E aí a gente acaba noticiando o que é excepcional e não o que é relevante, né? E na cobertura climática a gente tem esse desafio enorme, porque é uma crise que se dá quase que silenciosamente ao longo do tempo, né? E ela vai se expressando só quando a gente pega gráficos mostrando diferenças de uma década para outra, né? E aí a gente fica, se a gente for seguir só essa cartilha do jornalismo convencional, a gente vai precisar de uma bomba explodindo, de um evento climático extremo, de inundação, de seca, para a gente poder noticiar uma crise que está acontecendo continuamente, né? E cujos efeitos mais
desastrosas só vão se expressar né, num período de médio ou longo prazo. Então, muito para além da gente conseguir fazer a conexão, quando a gente está cobrindo um evento climático extremo, como uma seca severa, como uma inundação, né, como alguma anormalidade, a gente né, colocar lá o contexto do clima, chamar um cientista para comentar, trazer um dado, muito para além disso, a gente tem esse desafio de mostrar uma coisa que é padrão, né? Então, quando a gente não está cobrindo uma coisa excepcional, a gente conseguir emplacar uma pauta que mostre esse dia a dia, né? Que mostre esse desafio constante. E aí, a ciência é uma grande aliada, né? Eu acho que a gente tem, na produção jornalística, fontes que são peças no quebra-cabeça que a gente monta, né? Eu gosto de pensar o jornalista não como um pombo-correio. Às vezes a gente tem que ser pombo-correio, né? Tem uma notícia lá que saiu um dado oficial, todo mundo tem que ir lá e dar aquele dado oficial, a gente não tem opção, a gente tem que cumprir essa função de pombo-correio que simplesmente carrega uma informação que está pronta. Mas eu acho que a função social mais importante que a gente tem é de revelar o que está acontecendo. E nessa revelação a gente precisa, muitas vezes, montar um quebra-cabeça complexo, né? E entender a realidade de uma forma mais plural. E aí tem fontes que a gente precisa consultar para ser uma parte desse quebra-cabeça, né? E para não ser só uma matéria parcial, que dá só uma visão da história, né? Então, a gente vai olhar para todos os setores da sociedade, para os empresários, para o governo, para os cientistas, e tem fontes, especialmente, que nos ajudam a montar o quebra-cabeça, né? São fontes que olham com a gente junto para aquela figura que a gente está tentando entender o que está acontecendo, e dão dicas, né? Ó, presta atenção nisso aqui, olha essa ligação aqui, né? Dá pistas. E a ciência, para a cobertura climática, é a principal aliada nessa cobertura, né? É quem ajuda a gente a distinguir o que é balela, o que é greenwashing, o que é maquiagem verde, né? do que é realmente o que está acontecendo, o que é que está em jogo. E aí, é claro, a gente tem que distinguir também o que é ciência e o que é opinião, né? Inclusive das fontes científicas, né? Tem várias coisas que o Sérgio falou que eu queria debater aqui, a questão da carne, por exemplo, né? Dos hábitos, da mudança individual, né? Tem uma interpretação pessoal que vale colocar lá entre aspas, mas tem coisas que são dados científicos, que tem lastro, né, numa produção científica. Acho que quando a gente está fazendo jornalismo convencional e a gente quer muitas vezes, principalmente quem cobre meio ambiente com mais foco, tem uma preocupação dos jornais de separar o jornalismo do ativismo, né, e de não confundir esses papéis, que são dois papéis que têm a sua própria relevância, né? Os ativistas têm um papel fundamental e a gente precisa ouvi-los, e o jornalista precisa ter o seu papel de ouvir todos os lados da história. Só que, às vezes, a gente, para assegurar esse papel de ouvir todos os lados da história, de ser isento, a gente pode pecar na responsabilidade com o leitor, ao não oferecer para ele um quebra-cabeça bem montado. Então, a gente entrega as peças lá de qualquer jeito, põe lá um monte de aspa de um, aspa de outro, declaração de um lado, declaração de outro, e os leitores continuam sem entender o que está acontecendo, porque a gente ficou muito isento. E a isenção, ela não nos isenta da responsabilidade de mostrar o que está acontecendo, né? Então, para além de dar as declarações, né, de um lado ou de outro, o jornalista precisa investigar o que é verdade. Então, tem pautas como essas que o Sérgio citou, né, do negacionismo, e eu acho que aí a ciência talvez seja a pauta onde mais claramente a ciência seja a grande aliada para montar esse quebra-cabeça. Não dá para a gente criar uma distorção da realidade fingindo que existe espaço igual para 1% de pessoas que têm interesses escusos, que têm patrocínios duvidosos, que não têm currículo para debater aquilo, né? Ter o mesmo espaço de um cientista que tem uma carreira dedicada e reconhecida por aquela atuação. Então, a ciência e o jornalismo, quando são bem feitos, né, tem uma coisa em comum, que é a independência, né, para investigar o que está acontecendo. Então, nesse sentido, a ciência é uma aliada legítima do jornalista na produção desse quebra-cabeça, porque ele também está ali tentando produzir um quebra-cabeça com uma base científica, né, para mostrar essa realidade. Então, eu só queria salientar esses pontos, porque eu acho que são dúvidas comuns quando a gente está fazendo. Quando eu trabalhava em outros veículos, na Folha tem uma relação mais fácil, assim, mas em outros veículos tinha uma dificuldade de emplacar pautas, porque podia soar um ativismo, não, porque está muito verde, verdinha, não sei o quê.
E aí eu não sei qual que é a realidade nos veículos de vocês, mas ter esse tipo de distinção, né, de clareza sobre a relevância que tem uma informação que tem lastro científico, né, e você poder dar essa informação com essa segurança de que não é mais um lado da história, isso aqui é um diagnóstico, né, um diagnóstico está mostrando o que está acontecendo, né, não é uma opinião, não é uma posição que eu vou contrapor com uma outra que não precisa ter o mesmo lastro. Né? Aí eu produzo uma distorção, se eu fizer isso. Né? Então, eu acho que esse ponto dos lados é importante e esse desafio de trazer para a pauta o que é padrão, né? Não precisar esperar um desastre para a gente poder discutir essas questões. Né? E aí, mais uma vez, os dados científicos são aliados para isso. Eu queria sugerir para a gente, assim, eu faço parte da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, que é uma lista de e-mails, quem quiser participar é só me escrever um e-mail que eu incluo, que é um espaço de muita colaboração entre jornalistas. E eu acho que essa também é uma chave importante para a gente conseguir alavancar essas pautas de clima. E eu sugiro dois tipos de colaboração. Né? Um é que os jornalistas que cobrem temas gerais, né, que são mais generalistas, e de vez em quando tem a oportunidade de pautar meio ambiente, aproveitem dos jornalistas especializados, principalmente de veículos especializados, não estou falando dos grandes veículos, né, mas no Nordeste a gente tem no Ceará, né, a agência Eco-Nordeste, tem o Notícia Sustentável, do Murilo Gitel em Salvador, e tem muitas outras muito boas pelo país, que são o Eco, né, que tem uma cobertura nacional importantíssima, o próprio Clima Info, que é uma newsletter fundamental para a gente, são fontes de pautas, né? Então, são jornalistas especializados que estão o tempo todo fornecendo sugestões de pauta para a gente conectar com os temas que a gente está cobrindo. E a outra colaboração que eu acho que pode ser relevante é a gente fazer uma colaboração entre os veículos locais e os nacionais. E a gente, muitas vezes, pode né, oferecer, do ponto de vista local para o nacional, né, oferecer pautas, né, que podem ser alavancadas por uma cobertura mais nacional, e, enfim, e por outro lado, o jornalista local ter mais garantias, né, principalmente quando está mexendo com interesses perigosos, né, que a gente sabe que essa pauta, a gente está colocando aqui como pauta de meio ambiente, de clima, mas é fundamentalmente uma pauta de desenvolvimento, né, então o tempo todo que a gente vai estar questionando no fundo é que opção de desenvolvimento a gente tem. E isso o tempo todo vai bater contra interesses de investimentos que vão na direção contrária da proteção ambiental. E é aí que a gente tem que ficar mais atento, tanto com os interesses perigosos da própria produção jornalística, né, e acho que a colaboração pode vir como uma rede de apoio para que essa pauta aconteça e para que esses jornalistas estejam em segurança. A gente está com um desaparecido hoje na Amazônia, né? Tanto quanto, para além dessa rede de apoio, a gente ter formas de fazer essa pauta sem cair na coisa do, por um lado, um defende uma coisa, por outro defende outra, e a gente fica naquele quebra-cabeça que a gente entrega desmontado para o leitor, jogando as várias versões sem trazer um diagnóstico da realidade, né? Então, quando a gente faz essas pautas que envolvem grandes obras, né? Tem no Ceará essa questão do urânio, que é uma que eu, assim, se tiver gente atrás disso, eu adoraria mergulhar melhor nessa pauta, né? Que são coisas muito polêmicas, muito complexas, e que a gente precisa ir além do um lado disse isso, o outro lado disse aquilo, né? E precisa questionar mais e entrar nos dados para isso, né? Para produzir esse diagnóstico. Então, esses eram os meus pontos, assim, era garantir que a gente não sai desse papel do jornalismo, a gente não precisa sair do papel do jornalismo para fazer um bom diagnóstico, né, que dê conta desse alerta ambiental e climático, e, por outro lado, trabalhar em colaboração para conseguir alavancar essa pauta. Obrigada, Ana Carol. Pessoal, a gente colocou, mas repetindo, é www.rbja.org.br. O pessoal que também está falando da newsletter do Clima Info, vocês entrem no climainfo.org.br/assine e se inscrevam. Por causa da LGPD, a gente não pode colocar vocês, então vocês precisam se inscrever. A gente tem já alguns comentários. O Dermerval Ricardo de Melo Leles, ele coloca: separar as questões climáticas do ativismo é somente jornalismo científico que reproduz valores burgueses.
tanto Bueno quanto Fromme e tantos outros autores assentam a base do jornalismo ambiental como um jornalismo ativista ou ambientalismo. Não sei se a Ana Carol quer comentar. Essa é uma ótima provocação. Eu acho que tem uma confusão muito grande entre esses termos, e a diferença que eu proponho não é de nível de compromisso com a pauta. Eu tenho um compromisso profundo com essa pauta, tudo que eu falo desde que eu tenho 12 anos de idade. É de lugar de atuação, né? Então, quem escolhe, a gente pode atuar com a pauta ambiental a partir de diversos lugares que existem na sociedade para a gente atuar, né? Você pode ser um cientista, você pode ser um empresário, você pode ser um deputado, um vereador, né? Um jornalista, um ativista. O lugar do ativista é um lugar muito diferente do lugar do repórter, né? E não significa que eu tenho mais ou menos compromisso com a pauta. O exercício da reportagem é um exercício de conseguir se conectar com os diversos interesses que envolvem uma história, né? Então, eu consegui conversar com um empresário ou com alguém da bancada ruralista e conseguir entender profundamente o que é que está movimentando a pauta daquele ponto de vista. Independentemente da minha opinião, do se eu concordo ou não com aquilo, mas eu consegui ter esse exercício de questionar com uma profunda empatia para entender, porque se a gente não conseguir entender, a gente não consegue combater nada, né? A gente precisa entender primeiramente. A reportagem tem esse papel, é produzir diagnóstico, para a gente entender bem uma história, para a gente poder tomar decisão bem embasada a partir desse diagnóstico, né? Então, para isso, eu preciso exercitar esse olhar do repórter, o olhar que consegue conversar com um lado da história, com o outro, com quantos tiverem. E o ativismo, por outro lado, ele tem um papel fundamental também, que vai bater na tecla que só ele vai conseguir bater, né? Que o ativista é a pessoa que tem a liberdade completa, em tese, pelo menos, né, num país democrático, para falar de uma forma mais agressiva, mais radical, se for necessário, né? Ele tem toda essa liberdade. Talvez o deputado vai ter que ser mais polido ali, talvez o cientista ele precisa usar uma linguagem mais polida aqui, e o ativista ele tem essa liberdade. Então, é fundamental, e eu trabalho muito em colaboração com os ativistas, né? Tanto como fonte, quanto como entrevistado, como dar espaço para ativista publicar artigo de opinião no blog, por exemplo, que eu já fiz. Mas é importante que a gente tenha esses espaços bem distintos para a gente poder trabalhar junto, né? Não é para colocar em oposição ou dizer que um é menor que o outro, não. É só uma forma de trabalhar distinta, mas totalmente complementar. Oi, gente, boa noite. Agradecer aí as pessoas que falaram até agora, está muito interessante a conversa aqui, né? Vai além de uma aula, né? Vai de uma troca legal. E, Ana Carolina, eu queria perguntar para você, eu sou assessor de comunicação da FUNSEMI, né? Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos, né? Compartilhando também aqui que a Catalina está aqui, que é uma repórter que sempre cobre assuntos científicos, né? E hoje, por exemplo, por ano, a gente é fonte em pelo menos 2.000 matérias, tá? Só que dessas 2.000 matérias, assim, tem notas, né? Tem matérias curtas de TV, enfim. Eu acho que 70% dessas matérias são muito rasas. Elas são simples relatórios de dados científicos que são gerados diariamente, como chuva, temperatura, enfim, essas variáveis do tempo e do clima, e são matérias que passam de forma muito rasa para a população, né? Na sua opinião, que está aí do outro lado, que tem um trabalho mais contínuo, não seria mais interessante que os jornais, os veículos se interessassem mais por aprofundar um pouco mais esses temas, para que a gente não tenha, por exemplo, um assunto que é mudanças climáticas, acho que como o Gabriel falou, se não me engano, que as pessoas não entendem ainda, né, o peso disso, do que ficar só relatando. Por exemplo, eu tenho certeza que próxima semana, se a gente não tiver mais chuva lá no leste e nordeste, ninguém vai falar mais nada. Ninguém vai estar se preocupando se já existe um prognóstico para vir mais, se há estudos sobre isso, né? Então, eu me preocupo muito em provocar os repórteres que entram em contato comigo para a gente deixar de fazer simples relatórios, né? Mas aprofundar um pouco mais e estudar. Obrigado. Nossa, muito boa provocação, obrigada. É muito legal você estar aqui junto, porque eu tenho visto cada vez mais o papel das assessorias, assim, alavancar essas pautas.
tanto por poder sugerir pautas, quanto por conseguir, muitas vezes, mastigar aquilo e trazer exemplos, né, que ajudam o repórter a vender a pauta para o jornal. Né, assim, então, para ir além dos dados, né, você podia simplesmente passar um boletim, né, oferecendo os dados, mas, às vezes, trazer exemplos de como isso se conecta com a vida das pessoas, trazer desdobramentos, né, depois que aquela pauta saiu do pico de atenção, né, porque deu uma amenizada na situação, e jornalistas vão cobrir outras coisas. A assessoria é quem muitas vezes tem um lugar de conseguir chamar a atenção de volta por sugerir um desdobramento, principalmente para aqueles repórteres com quem você já construiu um relacionamento, né, que você falou da Catalina aqui. Né? Então, talvez ela seja um bom caminho para construir um relacionamento que você consiga emplacar mais suítes, né? Que eu acho que talvez a maior fragilidade do jornalismo, né? A gente não consegue, tem muita dificuldade de suitar, né? Que é dar esse acompanhamento para as matérias depois que a gente deu uma primeira história, né? Voltar lá dali um mês, dali 2 meses, ver se alguma coisa mudou, né? Ver se as promessas que foram feitas saíram do papel ou não, e se não saiu, por quê? Isso é o que eu mais gosto de fazer no jornalismo e é o que eu mais tenho dificuldade também, porque a gente está sempre sendo muito assediado com muitas notícias de muitos lados, e dar acompanhamento é muito difícil. O assessor de imprensa é um aliado para isso, porque ele consegue, né, como ele tem um foco, né, numa atuação, ele consegue ir conversando com as fontes do seu órgão, né, e trazendo essas sugestões de pauta. Infelizmente, são poucos jornalistas que a gente tem hoje que tem essa dedicação com o tema, né? Então, o que eu mais vejo é jornalista fazendo 3 pautas de 3 assuntos diferentes no mesmo dia, né? E querendo a coisa mais mastigada possível. Então, é triste, mas, assim, por outro lado, isso aumenta muito o papel do assessor de imprensa, né? A relevância do assessor de imprensa hoje para uma pauta bem construída é muito grande. Antes de eu chamar o Gabriel Cricino, o Clóvis Neto pediu no chat, fez uma pergunta. Percebo que para nós, comunicadores, o desafio antes da abordagem do tema climático nas notícias é a própria crise jornalística vivenciada há anos nas redações do Brasil. Percebo a grande questão é a rotina produtiva do jornalista, pois acabamos sendo sobrecarregados e tendo muita ocupação com o factual. E, infelizmente, todas as editorias têm uma prioridade anterior. E, infelizmente, ao meu ver, pensar em editoria de meio ambiente ainda é uma realidade restrita. Portanto, minha questão é, o trabalho ideal do jornalista com essa sensibilidade na pauta ambiental não seria atrapalhado pela forma que os jornalistas são formados? E, antes disso, não seria também o meio ambiente colocado sempre em segundo lugar no interesse social coletivo? A primeira pergunta é se é atrapalhado pela nossa formação. Não tenho certeza se eu entendi, mas se você estiver falando em relação a gente ser generalista, eu não acho que atrapalha necessariamente, não. Eu acho que com a experiência a gente vai aprendendo mais sobre a pauta que a gente vai se acostumando a cobrir, né? Por exemplo, eu me especializei em jornalismo, mas tem em jornalismo ambiental, mas tem muitas áreas da pauta ambiental que eu conheço muito pouco, porque eu fui mergulhar na área de clima. Então, por mais que a gente se especialize, sempre vai ter, né, áreas que são desconhecidas para a gente. E eu acho que a gente tem a competência natural, pelo exercício do jornalismo, de descobrir, né, de fazer perguntas. Então, eu acho que esse é um exercício que é benéfico para a área ambiental, porque o jornalista também consegue, à medida que ele não se aprofundou tanto no assunto, ele consegue fazer as perguntas que vão trazer aquela história para mais perto do público, né? Para mais perto dos leitores, da vida das pessoas. Então, eu não acho que é um problema. Eu acho até que a imprensa brasileira aprende muito rápido, assim. A gente viu nesses anos de desmonte dos órgãos ambientais, todo mundo, de repente, se viu obrigado a escrever sobre isso em algum momento, né? Muitos jornalistas de outras áreas foram puxados para escrever sobre assuntos ambientais, e, sabe, deram conta do recado, né? Assim, então, vão aprendendo e a gente tem fontes muito boas, né? Aliás, isso era uma coisa que eu queria trazer para vocês. Diferente de outras áreas que também são causas, né? Direitos humanos, questões sociais, políticas, a área ambiental nasceu na ciência, né? Os alertas da crise ambiental nasceram na academia.
Então, as fontes que falam sobre esse assunto dão aula o tempo todo, né? Toda vez que eu tenho entrevista, é aula para mim, assim. Então, a gente também conta com esse recurso, né? Que permite que a gente aprenda muito rápido. Qual que era a segunda pergunta, Clóvis? A segunda, eu perguntei se o meio ambiente, né, ele é sempre colocado em segundo lugar, Em segundo naturalmente, plano. do interesse coletivo. Acho que tem duas formas de olhar para a questão ambiental. Acho que tem a forma que repete o problema, tem aquela frase do Einstein, né? A gente não consegue resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou. E eu usei muito essa frase quando eu saí da pergunta, que foi a mesma pergunta que o Gabriel fez agora, para ir para o mestrado, né? Como é que a gente conta dessa crise ambiental com um olhar que não é o mesmo olhar que criou o problema? Porque senão a gente fica derrapando no problema e não sai dele, porque a gente fica numa mentalidade que criou a crise, que é justamente a mentalidade que separa a gente da natureza, né? E que acredita que é possível externalizar custos, né? Então, esses custos que as linhas de produção externalizaram para que fossem pagos pela sociedade, pelo interesse público, são esses custos que a gente está lidando agora, né? O carbono nada mais é do que isso, né? Não sei se o Sérgio concorda com essa visão, mas o carbono é um custo que foi externalizado, emitiram e não colocaram na conta nunca. E agora a gente está lidando com essa conta globalmente. Então, quando a gente passa a internalizar os custos e a voltar a enxergar a gente como parte do sistema global, do sistema planetário, aí não dá mais para fazer essa ordem de prioridade. Né? Então, esse pensamento que, não, primeiro a gente resolve a pobreza, depois a gente cuida da questão ambiental, porque a questão ambiental é um luxo, que só os ricos podem pensar na questão ecológica, porque eles não têm mais problemas sociais. Essa visão é muitíssimo ultrapassada, porque a questão ambiental e a questão social, elas surgem de um mesmo modelo de desenvolvimento, de um mesmo pensamento, né, que quer criar um desenvolvimento baseado na exploração. Então, né, a exploração da natureza, a exploração humana, né, a exploração das pessoas, é baseada no mesmo modelo de desenvolvimento. Então, por isso eu digo, a pauta ambiental e climática é uma pauta de desenvolvimento. E quando a gente coloca a pauta dessa forma, aí não cabe listinha de prioridade. Aí não será que é primeiro a gente ou será que é primeiro a natureza? Né? É todo o mesmo sistema que está em jogo. E as pessoas, à medida que essa crise se agrava, as pessoas têm percebido cada vez mais essa relação. Saiu uma pesquisa no começo do ano, até publiquei uma matéria sobre ela, mostrando que 72% dos brasileiros já sentem na pele, assim, já veem essa relação acontecendo hoje entre os efeitos das mudanças climáticas e as suas vidas. Então, é uma preocupação já atual, não é mais uma coisa de gerações futuras. Né? As pessoas estão sentindo na pele. Então, eu acho que talvez a gente tenha ainda uma noção antiga de que, não, isso aqui não cola. Eu até me surpreendo, às vezes, com a audiência das questões das pautas ambientais, porque estou achando que ninguém vai dar bola para isso, daqui a pouco está todo mundo compartilhando. Né? A gente viu isso em 2019, com aquela crise das queimadas. Né? Ninguém fazia protesto pela Amazônia até então. Em agosto de 2019, a gente viu as capitais brasileiras, né, indo às ruas com protestos pela Amazônia. Por quê? Porque antes achavam que tinha alguém cuidando daquilo, descobriram que não tinha ninguém. Então, né, então as pessoas, sim, estão dispostas a ir às ruas e têm isso entre as suas preocupações. Só mais 2 exemplos rápidos que me ocorreram agora, sobre quantas pessoas estão, sim, preocupadas com o meio ambiente e estão percebendo que isso faz parte da vida delas. Esse ciclo de exploração e abandono que a gente vê nesse modelo de extração de recursos, né, e isso fica muito claro nas cidades que têm exploração por mineradoras, já deixaram algumas lições para essas cidades. Eu dei 2 matérias sobre casos de pequenas cidades que conseguiram dizer chega para esse modelo, né, que a mineradora vai lá, explora e promete emprego, não sei o que, daqui a pouco acabou o recurso, ela vai embora e fica o ônus ambiental e social. Né? As cidades que já tiveram essa experiência, elas já estão começando a falar, a gente não quer mais isso. Teve uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que é o estado que mais tem reservas, tem 90% das reservas de carvão do país, em que o prefeito que se elegeu há 2 anos, ele se elegeu sob a promessa de acabar com a exploração de carvão no município. E assim que se elegeu, né, fez um decreto falando da emergência climática, e passou a recusar novas minas de carvão no município.
Então, essa é uma cidade que já aprendeu com essa experiência. Tem uma outra no interior de Minas Gerais, Caldas, que conseguiu levar para o STF um embate para proibir novas minas no município e ganhou, né, abriu um precedente no STF que, na verdade, ela dá um passo a passo para os municípios que quiserem encerrar a abertura de minas nos seus municípios, para que eles consigam ter esse caminho liberado, né, já que é uma questão, a princípio, federal, né, compete à União e não aos municípios. Então, no nível local, você pega os territórios que estão lidando com esses impactos, essas pessoas que já têm essa experiência de lidar com o ônus socioambiental desses projetos antiambientais, aí não tem separação entre o social e o ambiental. Para essas pessoas está muito claro, né? Elas estão sentindo na pele. Obrigado, Carol. Obrigadíssimo também pela sua exposição, pelas suas provocações. Eu tenho também uma provocação de volta para te fazer. Eu anotei aqui, né? Você falou nesse embate entre jornalismo e ativismo, né? E eu queria trazer a questão do jornalismo ativista, que eu anotei aqui. Depois eu vi que alguém usou também no chat, mas eu acho que é isso, né? Um pouco de não dar voz a essas vozes negacionistas, intolerantes, esses ladismos, né, que você também mencionou, essas distorções da ciência, distorções dos fatos e tal. Então isso, de uma forma ou de outra, acaba sendo jornalismo, mas ele precisa ser mais e mais um jornalismo engajado, um jornalismo ativista, por isso, né? Já chega de dar espaço e dar palco para maluco, né? A gente já está cansado de ter que desmentir notícias que não são notícias e, enfim, viver no meio de fake e tal. Essa provocação, e a outra era também, como eu fiz para o Margolles, era fazer para você uma pergunta de percepção, né? Você mencionou um pouco disso, mas saber um pouco mais profundamente se você tem percebido um aumento de espaços dedicados à cobertura ambiental, não só, como você mencionou, né, crescimento em editorias diferentes, não só numa editoria verde, digamos assim, mas em outras editorias comprando temas ambientais, mas também a questão espaços exclusivos para isso, né, como colunas, blogs e tudo mais. E aí, dentro disso, se você tem visto a urgência do tema ambiental ser tratada mais profundamente, né, principalmente essa coisa da urgência, como faz muito bem o Guardian no Reino Unido, né? Eles acho que são um dos melhores exemplos de cobertura ambiental, pelo menos que eu conheço, e tem feito isso. Eu queria saber um pouco da sua percepção. Rapidamente, ainda sobre jornalismo e ativismo, acho que a palavra que você falou no engajamento, eu acho que é mais uma qualificação do jornalismo, mas que, no meu entendimento, é jornalismo comprometido, né? Um jornalismo comprometido, um jornalismo compromissado, um jornalismo que tem compromisso com a sua função social, né? Que é dar base para a tomada de decisão, produzir diagnósticos bem feitos para que a sociedade democrática tenha condição de tomar melhores decisões, né? É um jornalismo comprometido com o interesse público. Então, isso para mim é jornalismo, né? O jornalismo que acha que não tem nada a ver com o restante da sociedade, que pode publicar o que quer em nome da audiência, isso para mim é entretenimento, né? Então, não é que o jornalismo ativista é algo além do jornalismo, não, é o jornalismo que cumpre a sua função social. Então, assim, eu não acho que algum jornalista pode se eximir disso, para dizer, não, mas é que eu não sou ativista. Não, eu acho que essa é uma responsabilidade de todo e qualquer jornalista, né? Assim, não importa se você se considera engajado ou não, a sua função social te impõe essa missão de considerar um contexto inexorável. A gente está vivendo uma crise sem precedentes no mundo, assim, não tem espaço para ficar de brincadeira de vamos colocar um negacionista contra o cientista e ver o que rola. Essa foi a primeira pergunta. A segunda era sobre a avaliação dos espaços, né? Acho que tem crescido esses espaços com uma cobertura mais focada. Eu estou vendo isso agora com muita ênfase em ESG, né? Na sustentabilidade empresarial. Acho que os veículos estão sendo procurados pelas empresas, tanto para anúncio quanto para ter mais pautas sobre ESG, porque parece que é uma novidade, né? Na verdade, só mudou o nome, é sustentabilidade empresarial da mesma forma. Mas aí tem ar de novidade, então todo mundo está querendo correr atrás disso para entender melhor, e os jornalistas de economia foram pegos de surpresa, porque se você só recebe a pauta, a sugestão, né, de pauta das empresas, você acaba comprando um monte de maquiagem verde, um monte de bobeira que não tem nada a ver
com a pauta. Então, acho que os veículos estão percebendo que precisam de jornalistas focados nesse tema para conseguir separar o joio do trigo, que é, mais uma vez, né, o fundamento da nossa função social, e conseguir fazer pautas mais relevantes sobre esse assunto. Eu acho que é o que está pegando agora, assim, esses dias, em termos de atenção, né, e de ter mais possibilidade de espaço para uma dedicação exclusiva num tema. Esse ponto. E você tinha feito mais alguma pergunta além dessa? A questão da urgência, se você tem visto que a urgência tem aparecido, tem sido tratada de uma forma melhor mais recentemente. Eu posso dizer que na Folha, sim, e eu vejo que outros grandes veículos abriram muito mais espaço para isso. A gente vê isso no Jornal Nacional o tempo todo. Vejo nas mídias sociais, no Twitter, o quanto essa pauta tem engajado. Acho que boa parte disso, acho que tem duas coisas, né? Por um lado, a crise muito agravada, com eventos climáticos extremos evidentes no Brasil. Por outro lado, um governo declaradamente antiambiental, né? Que gosta de aparecer passando a boiada, né? Que não é que está passando a boiada escondido, né? Não precisa nem de jornalista investigativo para isso, né? Ele mesmo já faz a publicidade disso. Então, eu acho que esses dois fenômenos colidindo, né, a urgência por um lado e o desmonte por outro, assim, realmente a atenção dessa pauta foi exponencial nesses últimos anos, né? E acho que não é uma coisa, embora exista um fenômeno, né, de aumentar e diminuir a audiência dessa pauta, um pouco cíclico, eu acho que daqui em diante ela vira atenção prioritária. Eu não estou falando atenção prioritária só assim para o leitor, para o público geral, atenção prioritária para governos, para empresas, para relações internacionais. Ela vira peça-chave da geopolítica global, assim, porque os prazos estão muito curtos, né? A gente está falando de reduzir metade das emissões globais de gases de estufa até 2030, a gente tem 8 anos, né? Então, não é mais a pauta das próximas gerações. Então, ela veio para ficar nos jornais, né? Eu acho que ela já é urgente o suficiente para estar no noticiário. Boa noite. Então, eu tenho entrado nesse ramo da questão de mudanças climáticas, jornalismo ambiental, recentemente, né? Já venho ali do caminho ali de checagem de dados, de fatos, né? Fact-checking. E quando eu estou cobrindo, principalmente a questão de mudanças climáticas, meio ambiente, questão de desmatamento, numa coisa que eu me perco muito às vezes é questão de dados, né? Conseguir analisar dados e conseguir colocar ali na matéria, né, de uma forma bem elaborada, com a visão que eu consiga explicar para o leitor, para o ouvinte, o que é que aquilo quer dizer, né? Eu queria saber de você, né, na sua fala, você falou bastante de dados, né, para a gente se aprofundar muito em dados, se você poderia deixar umas dicas para a gente com relação a como é que a gente pode analisar os dados de uma forma melhor, para a gente conseguir passar a informação de uma maneira mais clara para o leitor, para as pessoas poderem entender. Esse é um assunto que merecia, eu espero, não sei como é que está a sequência de aula de vocês, mas merecia uma aula só sobre dados, porque duas coisas que a gente tem muito na cobertura climática é sigla e número, né? Assim, é tudo em sigla, que se acostumando com as siglas e driblando as siglas, e a outra coisa é lidar com o tanto de número que a gente tem, né? E os números, você viu a pergunta do Delcio, que interessante, como a gente, né, a gente que vai mergulhando na área, a gente vê o quanto tem de detalhes, assim, né? Então, tem só o gás carbônico, tem o carbono equivalente, tem, né? Não, se considerou metano nessa conta, é complexo. Então, eu falaria três coisas básicas, né? A primeira é, eu não jogaria um número na matéria que eu não estou entendendo exatamente o que é, porque às vezes a gente é inundado de número, né? E aí os números têm, como eles têm esse papel de trazer lastro para uma informação, às vezes a gente acaba colocando lá para trazer esse lastro, mas tem tantos detalhes, né, que podem envolver aquele número que a gente precisa realmente entender exatamente o que é que a gente está transmitindo de informação com aquele número. E a segunda coisa que faz parte disso é a gente sempre considerar a comparação com o histórico, né? Então, às vezes a gente está ressaltando um número, né, que agora ele parece grande, mas a gente tem sempre que olhar para o histórico. Isso com desmatamento e queimadas,
né? E claro, com os dados de emissão de carbono também, mas no desmatamento e queimada eu sempre vejo isso, porque a gente tem muitos errinhos na cobertura de desmatamento e queimadas, porque a gente não está considerando, mas espera aí, com que período que a gente precisa comparar, né? Então, é tentar entender qual que é a história que aquele número conta, né? Mais do que citar um número, porque é um grande número, 200%, 3 mil, 4 milhões, mas por que aquilo é importante, né? Assim, qual que é a história que aquele número conta? E aí as fontes são fundamentais para explicar esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, às vezes tem um número assustador de aumento do desmatamento, mas você pega só um mês, ele pode não refletir exatamente a realidade, é mais recomendado, isso eu aprendi ouvindo, né, os cientistas que estão por trás desses dados, né? É mais recomendado pegar o trimestre, né? Fazer a comparação com o trimestre. Então, comparar esse período com o ano passado, mas também olhar para os, né, para os padrões, né, dos anos anteriores, para a série histórica. Acho que sempre olhar para a série histórica, assim, não pegar só no susto o número que subiu agora, sem olhar como que era esse padrão, e entender o contexto daqueles números, né? Qual que é a conjuntura política, econômica que explica aqueles números, para conseguir traduzir esse número em uma história, né? Esse número conta uma história. E o terceiro é, assim, aproveitar dessas fontes, assim, que estão dando aula de graça para a gente, assim, sabe? E falar, não, me explica esse gráfico aqui, o que é isso, né? Abusar das fontes científicas, assim, e perguntar muito. Eu sei que na correria, às vezes, a gente não tem a condição de mergulhar nisso, né? Mas para contar com esse lastro dos dados, a gente precisa contar com essa explicaçãozinha que traz isso para a realidade concreta, né? O que é que aquilo representa, e contexto, conjuntura política e série histórica. Tá, antes de tudo, eu queria agradecer as apresentações da Ana e do Sérgio e da participação de todos. Eu queria retomar um ponto e fazer uma fala no sentido de que, assim, algumas áreas do conhecimento, até mesmo como o jornalismo, a comunicação, a sociologia, a antropologia, nelas as ideias de isenção, de parcialidade, essa dicotomia entre opinião e informação já estão superadas, assim. Tanto a produção jornalística quanto a científica, eu acho que está muito claro que são interessadas em valores e visões de mundo. Então, assim, não há isenção, não é possível ter isenção. Na própria seleção da pauta já há parcialidade. E eu acho que a gente, enquanto jornalista, a gente não precisa reivindicar isenção para ter legitimidade enquanto jornalista. Eu acho que os nossos papéis sociais, a gente pode ser jornalista, cidadão, militante, ativista ao mesmo tempo. Então, eu acredito muito que ser transparente sobre os pontos de vista dos quais partem as nossas produções e fundamentá-las por meio de argumentos e evidências permite o debate de ideias mais claro sobre mundos possíveis, sobre o mundo que queremos e podemos ser. Ana Carol, como fazer denúncias ambientais de forma segura? É possível, diante do que a gente anda vivendo? Só um comentário rápido, Pedro, eu não quero estender eternamente esse debate, e eu só falei esse comentário do ativismo porque é uma realidade que a gente lida nas redações, né? Com editores, com pessoas de outras áreas. Se você tem essa liberdade, ótimo, maravilha, né? Agora, quem está lidando com essa questão, é para isso que eu trouxe esse ponto sobre o jornalismo comprometido. Como fazer denúncias ambientais de forma segura? Eu não sei se dá para fazer alguma coisa de forma segura nesse contexto. Acho que está tudo muito, muito difícil mesmo. O que eu sugeri, assim, além de contar com órgãos, talvez o Ministério Público, por exemplo, um órgão que tenha mais independência para lidar com essas denúncias, contar com aliados que estejam de fora da região, assim, às vezes quando a gente está numa região que a gente já é conhecido, né, a gente está mais exposto, e talvez fazer essa troca com colegas de outros lugares, produzir mais em rede, que a gente consiga ter mais resiliência para lidar com essas denúncias de um lugar um pouco mais preservado, né? Se sentir que você vai ficar exposto, você passar essa pauta para um colega que talvez esteja num lugar um pouco mais protegido. Contar com esses aliados, né? E trabalhar em rede. Se a gente trabalhar sozinho, a gente vai ficar mais exposto, mais enfraquecido. E agora a nossa última pergunta,
porém não menos importante, Antônio Heleno, pergunta do Antônio: dá para colar a pauta ambiental da saúde? A questão da mudança do tempo, estações, tem doenças respiratórias, por exemplo. Dando um spoiler, vocês vão ter aula sobre isso assíncrona. Fecha parênteses. E também uma apostila. Ana Carol, é contigo. A pauta ambiental é uma pauta de saúde, né? Quando a gente pensa, eu falei, né, das duas formas de ver, né? A que a gente está descolado da natureza e a que a gente é parte da natureza. Quando a gente entende que a gente é parte do sistema, meio ambiente é saúde, né? A gente está o tempo todo bebendo água, respirando, comendo, né? Essa interação ela se dá constantemente. Então, foi loucura nossa separar essa pauta em algum momento, né? Mas ela é de saúde o tempo todo e essas conexões estão aí. Ana Carol, muitíssimo obrigado. Pessoal que se interessou, acessem rbja.org.br. Muito obrigada a todos que participaram. Uma boa noite.